Yaro, eu sou a Mai, bem-vindos ao Só a Minha Opinião Importa, o canal que eu falo sobre a minha opinião e só ela que importa, ou não. No vídeo de hoje, eu resolvi finalmente falar sobre Shingeki no Kyojin. Sim, eu na verdade estou fazendo os vídeos dos episódios anteriores de Shingeki. Minha gata tá no cio, ela vai ficar gritando durante o vídeo inteiro. Eu já estava fazendo vídeos de Shingeki no Kyojin, eu queria lançar em ordem, eu queria lançar primeiro o vídeo sobre o primeiro episódio dessa temporada, e aí depois o segundo, terceiro, quarto, mas chegou nesse episódio, e eu preciso falar sobre esse episódio, e eu já gravei logo, eu não terminei de gravar os outros anteriores a esse, e eu comecei a gravar esse aqui, e aí eu vou lançar esse daqui provavelmente logo, e é isso, foda-se, vou botar na ordem que eu quiser, porque sim, é isso. Ai, testando, 1, 2, 3, Imo! Não? Não, mozinho. Hoje com a Xixi de mamãe. Se você não viu, eu reagi a esse episódio e vai estar aqui no canto, em algum lugar da tela. Acho que é aqui que fica, né? Bom, vamos lá. Se você é anime only, se você só assiste o anime, você provavelmente não pegou muita coisa do que aconteceu nesse episódio. E esse episódio, na verdade, ele parece um pouco mais morno, ele parece um pouco mais calmo, porque ele não tem muita ação nem nada. Mas ele é um episódio extremamente importante, você só vai descobrir isso no futuro. Bom, o episódio começa já exatamente onde terminou o episódio passado, que é o Eren olhando no espelho e falando Tatakai! Tatakai! E aí aparece Han-san, lindo, perfeito, maravilhoso, amor da minha vida. E ele fica perguntando, tipo, lutar? Lutar pra quê? Lutar contra quem? Lutar contra o quê? E lutar 2 vezes? Ou é 2 vezes contra uma mesma pessoa? Ou é contra 2 inimigos diferentes? Porque o Han-san não está entendendo o que se passa na cabeça do Eren. Tá sendo explicado de que desses 3 anos em que eles descobriram a praia e que aconteceu tudo o que aconteceu no começo dessa temporada, vai tudo ser explicado agora, tudo que aconteceu. E aí vocês vão ver que ninguém tá entendendo o que o Eren tá fazendo, ninguém tá entendendo o que se passa na cabeça do Eren. Então o Han-san, como comandante agora do reconhecimento, resolveu... Você não, amor? Mas não é você mesmo não, é Han-san. Você é Kotori. Han-san agora, que é comandante do reconhecimento, tá tentando entender o que se passa na cabeça do Eren. Nos episódios passados, ele e os outros, o Levi, que também é acima do Eren, ficaram meio descontentes com as atitudes do Eren. Então, agora que o Eren está preso lá, ele tenta entender o que se passa na cabeça do Eren. E aí, Han-san fica perguntando, né? E o que tá acontecendo? Me explica. Se você não falar, eu não vou entender. Eu nunca passei por isso, eu não tive essas fases que você teve. E então, se você não me contar o que tá acontecendo, eu não vou conseguir te entender. Bom, Han-san tenta entender o Eren, mas não tá conseguindo, não tá batendo, eles não estão falando a mesma língua ali. O Eren não quer responder, o Eren não quer falar nada do que ele acha, não quer falar o plano dele, não quer falar nada, inclusive é extremamente grosso com o Han-san. O que me deixou extremamente irritada, claro, óbvio. Porque Han-san é meu personagem favorito e eu não aceito que alguém faça alguma coisa de ruim pra ele. Não podem gritar com Han-san, não podem falar mal de Han-san perto de mim, porque Han-san acima de tudo. Fim, eu comecei a ficar irritada com o Eren, basicamente nessa cena no mangá. Eu já tinha percebido pelos outros capítulos que eu estava começando a ficar descontente com o Eren, mas eu não odiava o Eren ainda nessa parte. Eu comecei a odiar o Eren mais pra frente. Leio 5 tudo. Acabou? Enfim, logo depois disso corta pra 2 anos no passado. Estava inaugurando o porto de Paradis, com a ajuda da Helena e dos Marleyanos que vieram com o esquadrão anti-Marley. E eles estavam ali para receber uma nação aliada a Paradis e aos anti-Marleyanos, que é a nação de Hizuru, que é a nação dos Azumabito. Vocês já viram Azumabito antes? É aquela moça oriental que esbarra no Udo quando as crianças estão servindo lá os convidados em Líbero. E aí o Udo esbarra na roupa dela e deixa cair vinho na roupa dela, e aí ela fala que não foi ele, que foi ela que derrubou e ele tava tentando ajudar pra poder salvar o pescoço dele. Ou seja, nesse momento ela já era uma aliada de Paradis. Então ela não queria que acontecesse coisas ruins com o Udo, porque o Udo é uma criança eldiana e ela está do lado dos eldianos. Inclusive, quando a Azumabito aparece no festival dentro de Libério, ela vai lá, fala com o Tybur, ela entra, fala com o Tybur, fala, bom teatro, boa... Vai fazer seu show, cara. E aí ela vai embora. Ou seja, ela já sabia tudo o que ia acontecer. Ela não ia ficar lá e esperar ser pisoteada por um titã, né? Então ela tinha que ir lá pra poder mostrar, fingir que Hizuru estava do lado de Marley, né? Porque como uma nação, eles não podem ir contra a Marley. Então ela tinha que ir naquela festa, ela tinha que estar lá e mostrar apoio. Mas aí na hora que ela sabia o que ia acontecer, ela, ó, vazou. Porque ela não queria ser esmagada. Certíssima ela. Enfim, a senhorita Azumabito aparece e ela é uma das aliadas de Paradis. E aí então mostra uma cena que é muito importante, porque quando eu li o mangá e eu vi que essa cena era diferente no mangá,
do que já tinha sido passado no anime, eu falei, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim no futuro. Porque o Wit Studio, quando ele animou essa cena, ela acontece na primeira temporada, exatamente quando mostra os pais da Mikasa, quando os pais dela foram mortos, e aí o Eren vai e mata os caras que mataram os pais dela. Enfim, nessa cena, antes dos assassinos dos pais dela baterem na porta, a mãe dela tá ensinando um bordado pra ela. No anime é um bordado. No mangá, a mãe dela fez uma tatuagem no braço dela. E aí, quando eu assisti essa cena e li o mangá, eu falei, isso vai dar um erro de continuidade no futuro. Eu tenho certeza que eles vão esquecer que eles fizeram um bordado e não uma tatuagem. E aí, o que aconteceu? Mudou de estúdio. E o que aconteceu? O mapa esqueceu completamente isso. Por não prestar realmente atenção no que o Wit Studio fez, não acho que seja o caso. Eu acho que o que o mapa quis fazer foi deixar similar ao mangá. O que é ok. Só que, como as pessoas, tem gente que não leu o mangá, só assistiu o anime, talvez fique extremamente confuso nessa cena. Muito provavelmente as pessoas nem sequer lembram dessa cena. Eu não acho que foi desatenção do mapa. Eu acho mais é que eles quiseram só seguir o mangá e pronto, simplesmente seguir o mangá e é isso. Falaram, não, o Wit Studio fez merda ali, mas eu não vou consertar a merda do estúdio. Eles que se virem. E aí aconteceu essa cena que teve um erro de continuidade. E aí agora, nessa cena, no futuro, nesse episódio 69, aparece o que essa cena... que é o fato da Mikasa ter essa tatuagem. Ela explica que o filho do Shogun da época, que era muito próximo ao rei Fritz, quis vir para Parades, meio que tipo, como se fosse um passeio, sabe? Tipo, ah, vamos turistar? Bora! E aí eles turistaram ali, só que durante esse tempo estava acontecendo a guerra ainda, e Rizuru perdeu a guerra, e aí por causa disso ninguém pôde ir lá e buscar de volta essas pessoas que estavam de férias. Essas pessoas que estavam de férias ficaram nas muralhas. Bom, pelo menos é essa a história que Azumabito conta. E essa pessoa, né, produziu, 100 anos se passaram, eles se reproduziram, blá blá blá, e enfim, a única descendente que sobrou dessa família é a Mikasa. Então a Mikasa, ela é Ackerman, mas ela também é Azumabito. A mãe dela passou pra ela essa tatuagem por ser um símbolo de pessoas dessa família, Azumabito. Mesmo que ela não carregue o sobrenome Azumabito, ela carrega a tatuagem, que significa que ela é parte dessa linhagem. Outra coisa importante que a Mikasa comenta que a mãe dela disse pra ela manter em segredo, tanto que no mangá a Mikasa tem essa partezinha aqui do braço sempre coberta por uma faixa. No anime isso não existe. Como eu disse, o Wit Studio trocou isso, então em momento algum mostrou a Mikasa com essa faixazinha no braço. Mas no mangá, essa faixazinha tá sempre ali. Você pode olhar qualquer página do mangá anterior a essa cena, que a Mikasa vai sempre estar com uma... Como é que é o nome disso, gente? Eu esqueci. Porque, como já foi explicado na terceira temporada, parte 1, os Ackermans são perseguidos dentro das muralhas. E os orientais também são perseguidos dentro das muralhas, porque eles não são descendentes diretos de Yumiru. Essas pessoas ainda têm o sangue muito misturado. Então, por causa disso, tanto os Ackermans, que é um caso à parte que ainda vai ser explicado, não vou falar sobre isso, quanto os orientais no geral, eles não são suscetíveis ao controle mental do Titã fundador. Então a mãe dela não queria que ninguém visse no braço dela que ela era uma Azumabito, porque ela seria perseguida. Tudo bem que a cara dela já é diferente, ela já é oriental, ela tá na cara dela que ela é diferente, então ela provavelmente seria perseguida da mesma forma. Mas o fato dela ser Azumabito, além dela ser oriental, ela é alguém importante da etnia oriental, ela é descendente de alguém importante, seria ainda mais perigo pra ela. Então a mãe dela falou pra ela, mantenha isso escondido, não mostra pra ninguém, que aí você vai sobreviver. Beleza? Fechou. Mas é claro que ela mostrou pro Eren. Mamãe mandou não contar pra ninguém, mas eu vou contar pra você, tá? E enfim, tem a cena que, oh meu Deus, encontramos nossa descendente perdida. Ah, meu Deus, como ela cresceu, está linda, maravilhosa. Nunca nem vi ela na minha vida, mas eu quase como se eu tivesse te pego no colo, Mikasa. E agora você está tão grande. Enfim, claramente falsidade, como vocês podem ver na cena que vai vir logo depois. E enfim, tem a cena super fofinha da Mikasa da história corando, que é a coisinha mais linda desse mundo. E a história falando que ela tinha esse peso nas costas dela por ela ser da família Reis, que é a família real, importante, blá blá blá. E agora a Mikasa também tem esse peso nas costas dela e ela tá feliz de dividir esse peso com alguém como a Mikasa, porque a Mikasa é forte, a Mikasa é confiável e ela tá meio que dizendo que ela confia na Mikasa e que ela gosta da Mikasa, entendeu? É uma coisa assim de companheirismo e a Mikasa fica feliz com o que a história fala, tanto que ela fica coradinha, porque elas são amigas. E, enfim, que aí a Azumabito mostra quem ela realmente é, né? Ela começa a falar que ela tinha interesse, claro, de conhecer a Mikasa e tudo mais, mas
dá pra ver que essa parte é muito fachada e que o que ela queria mesmo é que, como Hizuru agora é uma nação que perdeu a guerra e que tá enfraquecida, eles precisam de materiais pra poder crescer nesse mundo dele. E esses materiais existem em Parades. Eles explicam um pouquinho nesse episódio, mas assim, eu preciso citar que antes de eu ler esse mangá, eu li o Before the Fall, que é um mangá de Shingeki no Kyojin também, não é do Isayama, é um spin-off de outra pessoa, mas é um spin-off que é uma história completamente diferente, é a história da ilha 70 anos atrás, ou seja, não tem Eren, não tem Mikasa, não tem Armin, não tem Levi, não tem Hanji, não tem nenhum desses personagens de agora, porque nenhum deles era nascido nessa época. É a história do Kuklo, que ele é chamado de filho do Titã, porque a mãe dele foi engolida por um Titã, e aí, como a gente já viu na primeira temporada, os titãs, quando eles ficam cheios, eles vomitam, porque eles não têm intestino, eles não têm... E aí, a mãe dele, estava grávida dele, foi vomitada nesse vômito de titã. E aí eles veem lá que tinha uma barriga ali, naquele vômito de titã, e eles abrem a barriga e a criança ali dentro estava viva. E essa criança é o Kuklo, é a história dele. Essa cena desse episódio remete a coisas que são faladas lá no Before the Fall. No Before the Fall é quando eles descobrem aonde fica o ponto fraco dos titãs. Eles descobrem meio que sem querer. Tipo, claro, eles já estavam fazendo teste, tentando descobrir se eles tinham um ponto fraco. Na verdade, o mangá é sobre a criação do dispositivo de manobra tridimensional. E claro, o dispositivo nem sempre foi da forma que ele é hoje. Passa por várias mudanças ao longo dos anos. E nesse mangá é mostrado exatamente isso. Como o dispositivo de manobra tridimensional funciona, como ele nasceu, quem criou, como é que funcionava na época, quais os minerais que são utilizados, aquele gás que é usado dentro dele, essas coisas são todas explicadas no Before the Fall. Tem várias cenas do Before the Fall que explicam esses minerais que Parades tem, essas coisas que só Parades tem, como por exemplo, o Zeke chama de gelo explosivo no anime, a tradução pelo menos tá como gelo explosivo, mas é explicado da onde veio esse gelo explosivo e o que ele é, e como é que são feitas as lâminas também de matar titã, tudo é explicado no Before the Fall. Se você quer saber mais sobre esse universo de Shingeki no Kyojin, recomendo muitíssimo Before the Fall, mesmo não tendo os personagens de Shingeki no Kyojin, é mais sobre o dispositivo tridimensional e as riquezas que existem na ilha de Parades. E enfim, eu tava louca pra que chegasse nesse episódio porque eu queria muito falar, já que eu li Before the Fall e eu gosto de Before the Fall, eu queria divulgar isso pro mundo, eu queria falar, galera, lê Before the Fall, porque ó, o Isayama considera canon, porque ele fala sobre isso, no mangá dele, ele fala sobre isso, e colocaram isso no anime, esse gelo explosivo. E outra coisa também é que o Zeke fala que esse exemplar que ele tem, foi ele mesmo que pegou esse exemplar. E aí você pode lembrar muito bem do primeiro episódio da segunda temporada, quando ele pega o dispositivo de manobra tridimensional do Mickey, e guarda, enfia no cu, porque ele é um macaco, ele não tem bolso pra guardar essa merda. Mas enfim, ele guarda em algum lugar esse dispositivo. Enfim, esse dispositivo é o do Mickey. Ponto. Filha da puta! Inclusive, no mangá, o Zeke fala também mais coisas sobre o motivo pelo qual ele dedurou os pais dele. E isso é muito, muito, muito importante, mas isso provavelmente vai ser explorado mais pra frente, então eu não vou falar sobre isso agora, porque eu tenho certeza que vão falar isso quando explicarem a história do Zeke inteira. Que isso é muitíssimo importante, mas no mangá ele já começa a dar uma palhinha sobre o porquê ele entregou os próprios pais na época, se ele acredita na mesma coisa que os pais dele acreditavam. Inclusive no mangá fica ainda mais claro que a Azumabito estava mesmo querendo, eram os minerais de Parades, porque nesse flashback que mostra ela conversando com o Zeke, ela vira pra ele e fala, e o que impede eu de ir lá e te denunciar pra Marley, e aí agora a Hizuru ficar assim coladinha com Marley e ganhar prestígio. E aí o Zeke fala, eu acho que você vai querer saber isso aqui, eu acho que você vai querer ver isso aqui. E aí que ele tira o dispositivo tridimensional e mostra pra ela e fala, isso aqui foi construído lá na ilha. Sabe por quê? Porque eles têm esse mineral que pode fazer isso, isso e aquilo, e blá blá blá, pipipi, popopó. Ele joga na cara dela, tipo, vocês estão precisando de minerais pra poder sobreviver a essa revolução industrial? Lá tem os minerais que você quer. Então eu acho que se você se juntar com o pessoal de Parades, vai ser melhor pra você. Se você quiser ir lá e me denunciar pra Marley, faça o que você quiser. Mas assim, eu acho que, se eu fosse você, eu ia me juntar com Parades. Porque Parades pode fazer por você mais do que Marley. Porque Marley não vai fazer nada por você. Você só vai ser uma nação aliada, mas você ainda vai ter que se submeter a Marley. E se você for contra a Marley, com a ajuda de Parades, você vai poder desenvolver arma, você vai poder desenvolver várias coisas que
que vão deixar o seu país bom o suficiente pra poder ir contra Marley. E aí vocês poderão ser uma nação grande algum dia, quem sabe. E aí eles comentam quais são as exigências deles pra Parades, pra poder eles se juntarem ao plano e dar tudo certo com relação a tudo como o Zeke queria que funcionasse. A primeira coisa, eles querem, que provavelmente isso veio do Zeke, né? Eles querem fazer um experimento com o rugido da terra. Eles querem pegar o Eren, juntar com o Zeke pra testar se eles conseguem fazer direitinho, blá blá blá. A segunda coisa é eles desenvolverem armas lá em Parades, tanto pra eles quanto pra Parades, pra quando os titãs não forem mais uma ameaça, eles terem como se defender das outras coisas, das outras armas, do que está por vir nesse mundo. E aí no mangá também ela explica que eles estão há mais de 100 anos atrasados do resto do mundo. Então vai levar um tempo, claro, pra eles poderem chegar ao nível que está o resto do mundo, com relação a armas, com relação ao exército, com relação a... Ela estima que levaria mais ou menos uns 50 anos pra eles poderem estar ao nível do resto do mundo. E aí a galera fica tipo, 50 anos? E aí ela fala que até esse momento, até chegar nesses 50 anos, até o armamento deles estar igual ao dos outros países, eles terem tudo igual aos dos outros países, eles vão utilizar o rugido da terra como forma de assustar as pessoas, para as pessoas não atacarem Parades nesse tempo com isso. Só que em 50 anos não vai ter mais Eren, o Eren vai morrer daqui a 3, 4 anos, o Zeke também já tinha mais uns 3 anos só. Não iam ser eles que dariam continuidade a isso. E tanto tem um momento no anime que eles falam, será que vale a pena a gente aceitar essas condições, sendo que a gente vai estar adiando isso pros nossos descendentes terem que resolver, em vez da gente mesmo chegar a resolver? E aí a terceira condição é que o Titã Bestial continue sendo passado de geração em geração para pessoas da família real. Quem é da família real dentro da muralha? História Rei. Só que o Zeke também é. Por que esse filho de uma puta, que é homem, não vai e engravida uma galera ali que vai ter um monte de filho pra passar essa buceta desse titã? Mas não, tem que ser a História. Tem que sacrificar a História, porque a História que, né? A gente sabe que se você tem um titã, você pode ter filho sim. Porque o Grisha teve o Eren quando ele já tinha o poder do titã. Então, assim, o Zeke podia muito bem engravidar a galera ali e pronto, ia nascer um monte de criança de sangue real. Por que tinha que ser a História pra fazer essa buceta? E a História meio que é obrigada a aceitar isso. Ela chega e fala, não, eu vou fazer. Só que escolha ela tinha naquele momento, gente? Então, assim, a História, ela não pode viver como a Yumiru pediu ela pra viver. A Yumiru, o último desejo da Yumiru foi: viva a sua vida do jeito que você quiser. A bicha não teve um momento de paz desde então. Não teve um momentinho em que ela pôde viver a vida dela do jeito que ela quis. Ela tem que fazer tudo que os outros mandam. Ela virou rainha porque os outros mandaram ela virar rainha. Ela queria ter ficado com a Yumiru, ela não pôde ficar com a Yumiru. E aí vem um momento que eu respeitei muito o Eren, né? No momento que eu li isso no mangá, e ainda hoje eu ainda respeito muito o que o Eren fez nesse momento. Ele fala, não, a gente não vai sair produzindo criança igual gado pra poder elas irem lutar na guerra. E aí ele fala, nesse tempo que eu e o Zeke ainda temos, a gente não pode explorar as outras opções que a gente tem. E aí mostra eles de volta ao presente. E Hanji-san fala, por que então, se você não concordava com esse plano, se você não concordava que a gente devia passar o titã pra História e fazer ela procriar igual um coelho e passar o titã de volta pros descendentes dela e assim por diante, a próxima criança dela com 13 anos de idade ia ter que ter outra criança pra poder... Enfim, você não concordava com isso, por que agora você tá agindo como se concordasse? Por que agora você tá agindo de acordo com o plano do Zeke? O que mudou pra você tá fazendo desse jeito? O que tá acontecendo, Eren? Me fala o que está acontecendo. Por que você foi lá sozinho e fez tudo aquilo? Mostrou pra realmente pro mundo todo que a gente é esse demônio mesmo que eles estavam esperando da gente. A gente tinha outras ideias, a gente tinha outros planos em mente. Você foi lá e colocou toda a nossa ilha em risco. Você foi lá e falou, vocês acham que a gente é demônio? A gente é demônio sim, ó, tá vendo? Chegou lá e fez exatamente tudo que Marley queria que fosse feito. E aí o Eren perde a paciência. Ele fala, eu comi o titã martelo de guerra. E se eu quiser sair, eu vou sair, entendeu? Eu sou livre, eu faço o que eu quiser. Se tem outro jeito, me fala então. Me fala aí qual é o seu plano, fala agora. Mas aí ele mesmo não responde as perguntas de ninguém. Ele mesmo não esclarece o que ele quer fazer. Esse é Eren Yeager pra vocês. Hanji-san queria uma resposta. Hanji-san recebeu grosseria do Eren. E aí vem duas cenas que me matam por dentro todas as vezes que eu olho pra ela. Uma é Hanji-san falando, Irving, por que você me fez comandante? O que você viu em mim? Irving, você fez um trabalho excelente. Hanji-san, por favor, não se culpe. Você não fez nada de errado. Você é lindo, perfeito, maravilhoso. E eu não aceito que você mesmo fale mal de você mesmo. E aí a outra cena que me mata por dentro. História sentadinha na cadeirinha do lado de fora da casa, gravidinha. Essa cena é do presente. Ela não é do passado, ela não é de 2 anos atrás. Essa cena está acontecendo agora. E aí eles contam, né? Mostra depois os caras conversando, tomando vinho, falando que é a história.
foi muito egoísta de resolver ter o filho, porque ela deveria ter herdado o Titã. E o objetivo deles, eles queriam que não fosse o Zeke que executasse o plano. Eles queriam que a história agora comesse o Zeke logo, e aí ela e o Eren executassem o plano. Porque aí era um plano só de Parade. Eles não confiam no Zeke, com toda razão. Enfim, eles ficam ali fofocando, né, falando da vida da história, porque ninguém tem mais nada pra fazer, ninguém trabalha, né, ninguém trabalha, tá ali bebendo em vez de estar trabalhando. E aí eles estão lá falando, né, que ela escolheu alguém de classe baixa, que não sei o que, certíssima, linda, maravilhosa, perfeita. Nunca errou, História Reis, nunca errou. Infelizmente, ela não ia poder ter filhos com a Yumiro, porque a Yumiro estava morta, né? Então ela tinha que escolher um homem, né? Ela escolheu um cara lá que jogava pedras nela na infância. Olha que bonito, olha que romântico, olha que saudável. Não, sério. O cara cresceu, o cara tentou se redimir pelas merdas de jogar pedra nela, né? E ele cuidava lá das crianças que ela adotou lá no orfanato. Ela fez um orfanato para as crianças que moravam no underground, que é onde o Levi morava. Ela pegou as crianças, tirou as crianças de lá e fez o orfanato. Enfim, ele trabalhava no orfanato. Ele era uma pessoa ok, de boa, legal. Apesar dele jogar pedra nela quando ele era criança. E ele é o pai da criança, tá? Ele é o pai da criança. Existem 300 mil teorias de que o Eren é o pai da criança. Parem! Pelo amor de Deus, eu imploro, parem! Não, o Eren não é o pai da criança, tá? Eu espero que o Eren não seja o pai da criança. Eu não sou o pai da criança. O pai da criança, mas quem será o pai da criança? Mas quem será o pai da criança? E aí, Nael, lindo, perfeito, fala, não, ela escolhe quem ela quiser, porque ela é dona da vida dela. Ela já tá sendo obrigada a viver nessa merda, ela já tá sendo obrigada a ser rainha, ela já tá sendo obrigada a reproduzir, então ela pelo menos escolhe com quem ela quer reproduzir, cara. E aí eles teorizam que alguém deve ter falado pra ela, olha, se você engravidar agora, você não precisa herdar o Titã agora, você pode herdar o Titã daqui a 9 meses. E aí o Grise desce e encontra lá embaixo com o Niccolo. Sim, o Niccolo, namoradinho da Sasha. Ele tá lá embaixo e ele fala, foi esse vinho que o pessoal de Marley recomendou pra trazer pra cá. E aí vocês fiquem atentos com por que ele fala isso. Por que essa cena aconteceu? Por que essa cena não foi cortada? Várias cenas que aparentemente poderiam ser mais importantes, como por exemplo a conversa da Hizuru com o Zeke, ou então essa parte mesmo dos militares conversando sobre a história, várias coisas ali foram cortadas. Por que aquelas coisas foram cortadas, mas essa cena continua aí? E aí corta pra um flashback de 1 ano atrás, que é uma das cenas mais lindas dessa parte, que é eles comentando que aparentemente eles fizeram uma proposta pra Hizuru e eles estavam esperando a resposta de Hizuru chegar pra poder eles verem o que eles fazem. Eles tinham falado que se Hizuru concordasse em abrir portas pro resto do mundo, eles dialogarem com o resto do mundo, eles não iam precisar eles mesmos fazerem isso, se Hizuru fizesse isso por eles. E aí eles não vão precisar depender do rugido da terra e a história não vai precisar passar por dificuldade. E aí o Armin tá ali o tempo todo falando, ai, será que a gente não tem outra opção? Ou será que a gente não pode ir pelo caminho da paz? Porque se a gente depender do rugido da terra, a gente vai estar indo pelo mesmo caminho que Marley foi, que é o caminho do ódio, que é o caminho da guerra. A gente não tem um caminho de paz que a gente pode seguir, a gente não tem alguma coisa que a gente possa fazer que não vai gerar mais guerra e mais ódio nesse mundo. Toda hora ele comenta isso, em todos os episódios passados ele comentou isso e agora ele está comentando novamente isso, porque ele novamente não quer que esse ciclo de ódio continue. E aí, enfim, Randy-san e Levi chegam e falam que Hizuru não aceitou. E aí Randy-san diz, como eu já imaginava, Hizuru provavelmente quer manter um monopólio, porque eles querem exatamente, eles não querem o bem de Parades, eles estão um pouco se fudendo pra Parades. O que eles querem são os recursos naturais que a ilha de Parades tem. Então eles não querem dividir isso com o resto do mundo, eles não querem chegar pros outros mundos e chamarem aliados pra poder se juntar ali, porque é mais gente correndo atrás das coisas naturais que Parades tem. Aí Randy-san sugere que se Hizuru não vai ajudar eles a conversarem com o resto do mundo, então eles vão ter que ir atrás. E pra eles irem atrás, eles resolvem que talvez eles devessem fazer uma excursão, visitar os outros países, ver como é que funcionam os outros países com os próprios olhos e tentarem uma conversa, tentarem resolver a base da conversa. Como o Armin já tinha falado várias vezes, as pessoas de fora temem as pessoas de Parades porque não conhecem eles, não sabem que eles não são monstros. Eles queriam o intermédio de Hizuru pra fazer isso, porque, né, é uma nação que as pessoas já conhecem. Se eles chegarem lá no meio de qualquer ilha e falar, ei, a gente é de Parades, a galera vai chegar uma puta nas armas, né? Se a galera de Hizuru chegar e falar, ei, a gente é de Hizuru, beleza, a gente conhece Hizuru, a gente sabe que Hizuru não é uma ameaça, então seria muito mais fácil, mas Hizuru não quer, então eles vão ter que fazer por eles mesmos, é isso que o Randy-san sugere. E aí vem pra eles dentro lá do trenzinho deles, e aí o Eren comenta que ele só tem mais 5 anos, e ele precisa decidir pra que ele vai passar os titãs dele. E aí eu fico me perguntando, tipo, por que ninguém pensou no Armin? Tipo, eu acho que pra mim era óbvio desde o começo, o Armin já tem um titã. Se ele não quer sacrificar nenhum dos amigos dele, o Armin já vai morrer por causa disso, porque ele já tem o titã, passa pro Armin, caralho. Eu achei que isso aí não era nem algo que fosse ser discutido em momento algum, porque pra mim tava óbvio que seria isso. Mas não, ele resolve falar. Ele quer falar, ele quer botar pra fora. É um dos momentos mais lindos dessa temporada, de longe. Que aí ele comenta que ele não quer passar o titã pra nenhum deles,
porque ele se importa com eles de verdade. Ele quer que eles vivam a vida deles até o fim. Ele não quer que essas pessoas herdem o Titã daqui a 5 anos e aí depois de 13 anos essas pessoas morram, porque essas pessoas são as pessoas com quem ele se importa, as pessoas que ele mais gosta nesse mundo. Foi o momento que eu falei, eu acho que eu posso dar uma chance pro Eren. Mesmo eu achando que ele tá fazendo tudo errado, eu acho que ele tem um bom motivo, ele tem alguma coisa por trás. Porque eu queria acreditar que esse é o Eren de verdade. E aí essa cena, além de fofa, ela é super engraçada, porque tem a cena do Connie falando, não, então eu que vou ter que herdar, né? E aí essa chefe fala, não, a gente não vai passar esse monte de Titã pra alguém que é burro. Então eu vou ter que herdar. E aí o Connie olha pra ela, mas você é tão burra quanto eu. E aí ela fica, hã? Aí ele fica, hã? E aí mostra a cena, no presente, novamente, conversando sobre o que aconteceu no episódio passado. Que Pixis prendeu Helena, a galera anti-Marley, e que nem eles estavam sabendo que isso ia acontecer, exatamente porque eles estavam muito próximos da Helena e do pessoal. E aí o Connie ignora a conversa e fala, gente, vocês acham que esse é o Eren? Vocês lembram do Eren de 1 ano atrás, que falou aquelas coisas bonitinhas pra gente? Esse é o mesmo Eren de agora? Não é o mesmo Eren de agora. Ele começa a falar sobre isso. Ele não acha que esse Eren de agora é o mesmo Eren, que aconteceu alguma coisa nesse tempo em que ele ficou em Marley, aconteceu algo nessa conversa dele com o Zeke que fez ele mudar de ideia, que fez ele aceitar o plano do Zeke e falar, eu vou fazer do jeito que o Zeke tá falando mesmo. Enfim, ele se tornou outra pessoa. E aí ele fala, se esse for o caso, se o Eren realmente for outra pessoa agora e estiver concordando com o plano do Zeke, mesmo que a gente não concorde, o que a gente deve fazer? A Mikasa até tenta, assim, dialogar, falar, não, ele pode ter ficado um pouco nervoso com as outras pessoas e tal, mas comigo ele continua a mesma pessoa, ele ainda é o mesmo Eren, ele se importa com a gente de verdade. E aí a galera fala, né, não, Mikasa, olha, eu não acho que seja esse o caso. Aí o Connie fala, inclusive, que ele estava rindo na morte da Sasha. Então, assim, o Jean até comenta que mesmo a Mikasa sendo muito forte, o Eren sempre tentou defender ela, sempre tentou falar, não, eu não quero que você vá pra linha de frente, eu não quero que os meus amigos estejam em batalha, eu não quero os meus amigos lutando. E agora ele chamou literalmente eles pra ir lá ajudar. Então, assim, aparentemente ele já não se preocupa mais tanto com esses amigos dele quanto ele se preocupou um dia. O Armin vira e fala, bom, a gente tem agora as injeções de Titã. Se a gente achar que o Eren não tá seguindo o que deveria ser feito, se o Eren fizer merda de novo, a gente vai ter que passar o Titã dele pra outra pessoa que seja confiável. O próprio Armin, o melhor amigo dele, concorda que se o Eren continuar fazendo merda, o ideal é passar os Titãs dele pra alguém mais confiável. Porque aparentemente o que o Eren tá fazendo não é bom. O que o Eren tá fazendo não é o que eles concordaram. O que o Eren tá fazendo não é o que eles querem. O que o Eren está fazendo não é o que eles acreditam. E, enfim, a última cena do episódio mostra de novo lá o Zeke e o Levi. Eles estão lá no meio da floresta de árvores gigantes, né? Pro Zeke não poder se transformar, porque lá é um lugar bom pra galera do dispositivo de manobra tridimensional. E aí mostra que eles estão lá vigiando o Zeke. Eles não estão lá a lazer, eles estão a trabalho. Porém, o que os outros soldados, além do Levi, estão fazendo? Bebendo. Em serviço, enquanto o Titã Bestial está ali com eles. No mangá é um pouco diferente, mas não vai fazer diferença, na verdade, se você não tem uma coisa que acontece antes, né? Por que eles estão bebendo ali no meio da galera? Bom, chega alguém leva pra lá o vinho de Marley e fala, já que vocês estão aí, vocês podem beber. E aí a galera fica, Capitão Levi, deixa a gente beber, vai, só um pouquinho e tal. E aí o Levi acaba deixando, no fim das contas. Ele fala, não, vocês estão a trabalho. E aí ele fica, mas aí no fim das contas ele vai e fala, tá, bebe essa merda aí. E todo mundo sabe que isso não é um bom presságio. Pra quem interessar, esse episódio foi adaptado no capítulo 107, exceto uma partezinha que foi adaptada no episódio passado e um pouco do 108. E a preview do próximo episódio já fala que Falco e Gabi fogem da prisão. Então a gente provavelmente vai ver um pouco mais de Gabi e Falco nesse próximo episódio. E vocês que odeiam a Gabi vão começar a entender um pouco mais o lado dela. E já fala que, bom, ela vai ser acolhida por alguém. E se você reconheceu, você reconheceu. Se você não reconheceu, você vai descobrir no episódio que vem. É isso, gente. Esse vídeo deve ter ficado enorme. Meu Deus do céu. Eu acho que eu levei umas 2 horas pra gravar ele, sem brincadeira. Esse vídeo deve ter ficado muito grande. Eu vou tentar reduzir ele o máximo que eu puder. Mas eu tava muito animada pra falar desse episódio. Eu acho que esse é um dos episódios que mais tinha coisa pra falar. E eu tava louca pra falar, então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deem um like, comentem também. E é isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo.